feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Eu tenho uma dúvida sobre o HGPO. Eu vi o fato relevante divulgado há poucos dias, onde dá conta da evolução das tratativas de negociação para a venda e aquisição de algum interessado. Bom, é aquela coisa, o ativo bom, né? Pequeno, são apenas dois imóveis. Naturalmente, quando eu comprei cotas, eu sabia que fazia parte, estava dentro da regra do jogo, surgiu uma proposta para aquisição. Me deu um ótimo retorno, eu estava até vendo aqui no site Meu Dividendos, que eu tenho lançado isso, e em pouco mais de 2 anos ele retornou para mim 49,54%. Isso vai me trazer 2 problemas. O primeiro problema é o que fazer com eventual resultado do lucro. Eu vou ter que diluir talvez isso na carteira ou achar um outro ativo tão bom para reinvestir. E o segundo é o que eu quero perguntar aos senhores, o que ocorre exatamente? O imóvel é vendido, em algum momento as cotas vão sumir da custódia da minha corretora, eu deverei receber o valor creditado na corretora. Aí eu pergunto, eu tenho que enviar a nota de corretagem para o administrador, pagar imposto de renda sobre isso? Essa é a minha dúvida. É o meu segundo problema que eu vou ter que resolver. Bons problemas, né? Ter lucro é um problema bom, né, João? Encare isso como se fosse um pré-pagamento de uma dívida. Você acha que os 2 credores dos CRIs aí do BTLG ficaram felizes de ter a dívida pré-paga? Agora que estava rendendo pra caramba, CDI mais 3, CDI mais 4, né? É como se fosse um pré-pagamento da dívida. É triste, o fundo bom, rentável e tal, e ele provavelmente vai acabar. E mais triste ainda é a gente entender no detalhe que isso só está acontecendo por causa de uma bobagem que tem na nossa legislação, de que um fundo imobiliário, ele se vende um imóvel com lucro, não precisa pagar imposto de renda, mas se vende cotas de outro fundo imobiliário com lucro, ele tem que pagar imposto de renda. Então, os FOFs e outros fundos imobiliários que têm cota do HGPO e estão tendo esse lucro todo que você está tendo também, eles querem realizar esse lucro. Só que se eles venderem as cotas do HGPO, eles vão ter que pagar imposto de renda sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Se o HGPO vender o imóvel com lucro, e agora a gente já entra na sua resposta, tá? Se o HGPO vender os imóveis com lucro, ele distribui o lucro aos seus cotistas isento de imposto de renda. O FOF não paga imposto de renda sobre o rendimento, só paga sobre o ganho de capital, certo? E depois o resultado principal ele amortiza. Então, o fundo vai ser liquidado para que os gestores e os cotistas dos fundos que têm cotas do HGPO não paguem um tributo desnecessariamente, já que a lei diz que fundo imobiliário tem que pagar imposto de renda quando vende cota de outro fundo imobiliário. Tá? Considerando que essa venda vai acontecer, então tudo que é lucro você vai receber como rendimento, e aí o que não é lucro vai ser amortizado, é devolução do capital do cotista, do patrimônio do cotista. Se o que você tem a receber for maior do que o que você pagou, então é como se fosse uma venda com lucro, tem que pagar imposto de renda. Só que esse imposto ele é retido na fonte pelo administrador. E como que ele vai saber se você tem lucro ou não? Você perguntou, vou ter que mandar minha nota de corretagem? Não sei. Tem administrador que fala que os cotistas têm que encaminhar as notas de corretagem, e tem administrador que faz o seguinte, assine aqui uma declaração dizendo que seu preço de compra é tal, e obviamente no parágrafo seguinte tem lá uma declaração de que o valor é correto e que você se responsabiliza com a Receita Federal caso tenha mentido nesse valor. Então tem administrador que simplifica, manda você declarar qual é o seu preço, e tem administrador que fala, me envia as notas de corretagem, eu vou apurar o resultado de cada um e recolher o imposto quando devido. Por fim, vai ter gente que não vai se atentar a isso, e não vai informar o valor ou mandar a nota de corretagem. Então o administrador também vai colocar um critério lá. Tem administrador que fala que quem não informar
ele vai considerar como custo zero, portanto, todo o valor da amortização vai ser imposto de renda, o que vai ser uma paulada, porque ninguém ganhou essas cotas. Ou então tem o administrador que pega o mínimo histórico da cota e fala, quem não me informar o valor, eu vou considerar que pagou o valor mínimo histórico dessa cota, e aí apura o resultado. Perfeito, compreendi. Eu até estava vendo também, eu tenho posição em 2 fundos que estão interessados nessa venda, que é exatamente o JSRE, e descobri agora também recentemente fazendo estudo que o RBR Alpha, ele tem posição no HGPO. Uhum. Também me impressionou o quanto o RBR Alpha mudou de estratégia ao longo do tempo. Fazia tempo que eu não acompanhava um relatório dele e ele hoje está, me parece que com múltiplas possibilidades de atuação. Então, e conseguiu, acho até que foi feliz, ele conseguiu manter a distribuição ali dos proventos mensais em torno de 60 centavos, aproximadamente há 1 ano, 2 anos disso. Mas, para os senhores, eu agradeço o esclarecimento acerca de como lidar com essa questão tributária, tá certo? Acho que o professor André Bassi quer falar. Diga lá, Bassi. Não querendo complicar mais ainda a sua vida, mas complicando sim sua vida. Faz parte. Permita-me lhe dizer uma coisa. Isso não é consenso, então não vou dizer que isso é regra geral, tá? Mas existe um dissenso na nossa área sobre se o lucro ou prejuízo que você tem no resgate, você esperar a cota para de negociar, ter que mandar informação ou nota ou extrato para o administrador, se esse lucro é compensável ou não. Isso aplica-se mais para o meu caso, né? Quem está em prejuízo, isso pode ser importante ou não, se você pode compensar um lucro com prejuízo, mas o resgate, o lucro pode não ser compensável. Tem uma discussão em volta disso. Então, para uma pessoa, faz muita diferença se ele vende no último dia e paga, ele calcula o imposto e paga, ou se você espera a cota de ser parar a negociação, você tem que mandar informação. E uma coisa importante, vai pagar imposto, mas não vai ser você não vai preencher um DARF, você não vai preencher um ganho de capital nesse caso. Quem vai fazer isso é o administrador. Você já recebe o líquido no caso em que você deixa o administrador pagar. Quando é na fonte, é totalmente na fonte, se você vende, é com você que faz o imposto, mas para quem está no lucro, isso não vai fazer grandes diferenças, tem que mandar informação. Para quem não quiser ter o trabalho de mandar informação, vende um pouco antes, vende em cima. Mas para quem está no prejuízo, talvez seja extremamente relevante vender e não aguardar o resgate, porque o resgate talvez não permita que você compense o imposto depois. É uma confusão isso daí. Se vocês quiserem fazer esse mérito, eu entro com vocês, mas é confusão. Eu vou complementar, então, a tua resposta, João, a tua pergunta, João, que você falou, não sei o que eu faço com o dinheiro, quando entrar, etc. Você está com a parte boa do problema, é ter o dinheiro e não saber o que fazer. Na dúvida, divide. Pega o valor, em vez de analisar um valor grande, pega o valor, bota num CDI, aproveita que está dando 13 mesmo, e vai, a cada mês, você pega lá 1/10 do que está lá, 1/12 e vai fazendo pequenas compras. Compras dentro do seu ritmo, digamos assim. Se você está acostumado a aportar R$1.000 por mês, aporta 1.000 do teu e 1.000 dessa reservinha que veio do HGPO. Então você vai ter um aporte de 2.000 para gerenciar e não um pouquinho maior do que você está acostumado, sim, mas não em outra ordem de grandeza. Geralmente é mais fácil você, em vez de trabalhar com dinheiro grande, trabalhar com vários dinheirinhos pingados ao longo de um ano, por exemplo, geralmente facilita a decisão de, nossa, o que eu vou fazer com R$100.000? Tudo bem, vai fazendo de 5 em 5, em 20 meses você está resolvido. Geralmente é mais fácil, fica a sugestão para você pensar. Eu considerava exatamente essa possibilidade como a mais provável. Engraçado, eu estava acompanhando a pergunta que foi formulada antes do nosso cara a cara, alguém estava reclamando de fundos que estão dando prejuízo. Eu acho que a gente tem que realizar o prejuízo. Inclusive, essa entrada minha no HGPO, ela foi uma entrada única. Tive a sorte de ter sido logo após a recuperação daquela grande queda da época de pandemia, mas eu fiz isso exatamente me desfazendo de posições minhas que estavam no prejuízo. Sem problema nenhum, vendi, fui ao mercado, assumi o prejuízo, fiz a entrada e me deu um retorno bom.
é aquela coisa, o cavalo magro a gente não tem que estar alimentando mais, né? Tem outra coisa. Isso aí, é que dói, né? Isso é estudado, tá? Dói vender com prejuízo. Tá? Estou entrando no ramo das finanças comportamentais. Mas tem que vender com prejuízo, sim. Com lucro ou com prejuízo, se tem razão para vender. Só o prejuízo não é motivo para vender. Só a queda das cotas não é motivo para vender. Caiu as cotas porque a Selic sai de 2 para 13. Porque o Tesouro IPCA sai de IPCA mais 3 para IPCA mais 6. Então é um motivo sistêmico, um movimento sistêmico. Não tem por que você vender cotas. Agora, se você acha que a gestão não entrega resultado, o imóvel não é mais bom, ou coisa assim, então vende, né? A vida é cheia de idas e vindas, né? Professor, eu agradeço. Vamos dar a vez ao próximo, tá bom? Obrigado. Legal, obrigado. Boa noite. Vi aqui um comentário do Humberto dizendo: é engraçado que fundo ruim não acaba, né? É engraçado, Humberto, mas por outro lado, tudo tem dois lados, né? Tem um monte de fundo ruim que acaba. Multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa. O índice de mortalidade de fundos de investimento 555, fundos abertos, é gigantesco e no mundo todo. O fundo vai mal, o gestor vai lá, acaba com o fundo, coloca aquele resultado debaixo da prateleira, monta um outro fundo, no começo é mais fácil entregar resultado, e sai fazendo alarde. Ó, meu fundo dando 500% de CDI, os primeiros 3 meses de existência do fundo. Aquele que ele matou estava dando 42% do CDI nos últimos 5 anos. Ele vai lá e acaba com o fundo. Então, no fundo fechado, que é o caso do fundo imobiliário, é um grande conforto para o gestor não ter resgates, tá? Isso gera uma receita para ele bastante harmônica, tá? Ele tem uma capacidade, uma liberdade muito maior de fazer a gestão, que é super importante e tal. O outro lado disso tem que ter, né? Não podia ser só bom para o gestor, é que, cara, aquilo que mancha a imagem dele também não acaba, fica lá. Teve gestora que muito habilidosamente conseguiu renunciar à gestão e passar micos para outros gestores. E que para quem está chegando agora no mercado fala: nossa, como essa gestora é ruim, hein? Olha aí essa porcaria desse fundo. Cara, a história é outra, né? Quem colocou a tese no mercado foi outra gestora. Mas sem ser nessa situação de conseguir renunciar, fica lá para todo mundo ver o histórico do fundo quando ele não acaba. Então tem um lado bom disso também. Tá? Ela discutindo no chat, aqui no chat aqui mesmo, como muito gestor de fundo aberto ainda não descobriu a possibilidade, a noção de um fundo fechado, né, com um passivo que não vai te esfaquear na pior hora possível, que você tem uma rede de distribuição que você não tem que ficar pagando rebate para todo mundo todo mês. O pessoal ainda não descobriu isso. Quando descobrir, assim, não vai nem acreditar, né? Tem muita vantagem para o gestor no fundo fechado, vantagens que também são para o investidor, é mais seguro um fundo fechado de ativos ilíquidos, mas tem que ter a desvantagem. A desvantagem é que aquele fundo que está dando resultado ruim, ele não desaparece, tá? Não dá para jogar debaixo do tapete. Bom, I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal.